Melhores cabeças. Voltamos a apresentar Duas na Tri. São 14 horas e 6 minutos, Duas na Tri está no ar. Estamos com imagem para você, ao vivo, aqui da Rádio Trianon. Uma luzinha para quem está acompanhando a gente, toda de azul, de borboleta. Já temos aqui ao meu lado Marcelo Souza, que é o nosso diretor de tecnologia da Unip, o nosso primeiro assunto de hoje. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. O Colégio Objetivo é pioneiro em tecnologias educacionais e hoje o conteúdo digital é uma importante ferramenta de aprendizagem. No grupo Unip Objetivo, a necessidade de que os conteúdos educacionais fossem organizados e vinculados via online, em tempo real para alunos e professores, facilitou a aprendizagem. Para falar sobre o conteúdo digital produzido pelo grupo Unip Objetivo, já apresentei aqui para vocês o Marcelo Souza, diretor de tecnologia da Unip, professor. Você ainda dá aula, Marcelo? Não. Da aula meio que me aposentei já. Já, né? Enquanto só alguma coisa extra. Assim, Saudade? Fala só aqui um pouquinho mais perto do microfone. Eu dar aula quase que é um vício, né? A gente sempre sente falta. Eu de vez em quando dou algumas aulas, às vezes para o meu pessoal, às vezes fora, mas assim, a sala de aula mesmo é uma coisa que eu deixei quando eu me aposentei na Unicamp. Mas Okay. tem saudade da sala de aula? Vontade de vez em quando me chama, eu dou aula, mas assim, de ter a turma formal e tudo, acho que passou também, é um tempo que a gente vai, na vida a gente vai levando. Tenho saudade, talvez, de alguma coisa mais especial, de algum curso, talvez um pouco mais da minha área, que é registro visual em geral, né? Então, isso pode ser. A gente está falando de tecnologia e uma das perguntas é sobre a sala de aula do futuro, né? Então, você já está falando que você tem saudade de dar aula, mas a aula hoje é uma aula diferente? A aula que é proposta é uma aula do futuro? Seria diferente? Eu acho que o mundo mudou, né? Então, eu acho que, independente de tudo isso, eu acho que o que a gente tem que pensar é que a forma de entregar conteúdo ela é diferente hoje. Né? Uhum. Então, antigamente a gente ia numa enciclopédia e fazia uma revisão dos conteúdos mais universalizados. Enciclopédia! Barça! Barça! Conhecer! Enciclopédia internacional, tipo, não umas é? coisas bem emblemáticas. É. E me parece assim que talvez acho que a grande diferença do Grupo Unip Objetivo em relação aos outros grupos educacionais é que a gente tem que pensar assim, desde o início do Grupo Objetivo, ele iniciou no cursinho Objetivo. E o início do curso Objetivo, ele foi já uma busca de entrega de conteúdo à distância, né? Por quê? Porque pegava aquele conteúdo formatado para a sala de aula, que normalmente era dado por um professor, baseado em livros, e começou a criar apostilas disso. E essas apostilas passaram a ser entregues para o Brasil inteiro. O Objetivo foi o primeiro a criar a apostila? Se não foi o primeiro, ele nasceu assim. É. Né? Eu não sei, né? Era diferente, não tenho um dado histórico né? para saber quem foi o primeiro ou não, mas em todo caso ele foi. Acho que isso são todas tendências que foram acontecendo e ele estava nesse momento inicial da tendência. Então acho que isso é fundamental. Depois, no uso da tecnologia em sala de aula, também ele veio crescendo com isso. Ele usou o satélite na sala de aula, o computador na sala de aula. Isso tudo foi aprimorando, né? Isso tudo foi se integrando. Aí com o surgimento de internet, de web, acho que mais que internet mesmo, essa possibilidade desse mundo mais digital, que iniciou lá com os multimídias, né, com CD. Então acho que aí se começou a formatar todo esse conteúdo, que é um conteúdo basicamente assim, quase que a massa crítica do grupo como um todo, e começou a colocar isso em meio digital. Né? Então a gente trabalhou isso de que forma? Talvez um pouco diferente dos outros, mas a gente foi colocando todo esse conteúdo como conteúdos, como objetos, conteúdos, digitais e um banco de dados que dizia para que servia cada um desses conteúdos. Legal. Então hoje a nossa estrutura é como? Eu tenho lá uma videoaula que se referencia a um conteúdo. Eu tenho um texto que se referencia a um conteúdo. Um número de questões que referencia a esse conteúdo. Então isso tudo forma um grande banco de conteúdos que inicia na pré-escola e termina no Lato Sensu. Desde a pré-escola? Desde a pré-escola tem isso. Quer dizer, não assim, um conteúdo muito... Até porque não tem muito conteúdo na pré-escola, mas está lá. Então jogos, tem sempre alguma coisa disponível para isso. Então, inicia na pré-escola e vai até o Lato Sensu, dependendo do volume que tem isso. Na pós-graduação, a gente fica justamente no Lato Sensu, por quê? Porque o Stricto Sensu ele ainda tem mais aquele ritual de mestre e discípulo, né? E dentro disso, então, ele trabalha mais o próprio professor postando sugestões, conteúdos, apesar de a gente ter isso também em meio digital. Mas é um formato um pouco diferente. Por outro lado, todo esse conteúdo, que vai desde a pré-escola até o Lato Sensu, ele está disponível para todos os níveis educacionais que se tem hoje.
Então, se um aluno da Unip tiver dificuldade num conteúdo especificamente do colégio, alguma coisa de cálculo, alguma coisa ele vai achar isso lá dentro. Se ele quiser fazer uma revisão de português, ele vai achar lá dentro. Se ele quiser... Então, tudo isso está dentro desse universo que o grupo entrega para eles. E isso é algo inédito. Eu diria mais até, acho que é algo inédito no mundo. Né? Mais inédito aqui no Brasil, porque nessa dimensão de ter uma coisa única, do mesmo grupo, e atendendo desde todos os níveis educacionais, é uma coisa que não existe nos outros lugares. É um banco único e que, dependendo do público, ele vai aparecer de forma diferente. Né? Ele vai aparecer com um template diferente, com um LMS, né? Com um ambiente virtual de aprendizagem diferente. Então, a gente usa diversos ambientes virtuais, mas o que é a característica do grupo? É justamente esse banco de conteúdos e esse banco de dados que diz para que serve cada um desses conteúdos. Né? E o aluno, assim, como é que é a necessidade do aluno, né? Quer dizer, aí pegando de todos os níveis, né? Olhando para todos os níveis, o que tem em comum que esses alunos sempre pedem em conteúdo online? Mais uma vez, né? Quer dizer, hoje não tem ninguém que vai fazer qualquer tipo de trabalho que não vai entrar no Google para ver alguma coisa desse trabalho, por mais que esteja completo, ou no Google, no Bing, então em qualquer desses sites de busca, né? E nós temos ainda uma outra, quer dizer, tem ainda uma vantagem dentro disso, quer dizer, tudo que existe hoje, no caso do colégio, de gráfico, de mapa, de todas as imagens, tudo isso é um banco de imagens que está lá dentro. Né? Fica guardado aonde? Fica guardado e fica disponibilizado para ser acessado pelos alunos, fica guardado nos nossos servidores. Tá. Tá? Tudo que é dado, todas as aulas, tudo que eles aprendem está armazenado. Está armazenado. E ele pode acessar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser Tá. E do momento que ele quiser, e inclusive de celular, né? Quer dizer, ele pode acessar de qualquer plataforma, em qualquer ambiente. Muitos seguiram uma tendência de criar aplicativos, então um aplicativo da Apple, um aplicativo da Microsoft, um aplicativo do Google, do Chrome, do Google, né? Nós fizemos assim, nós colocamos tudo numa plataforma que pode ser lida a todo momento, direto na web. Tá? Então isso é uma característica. A segunda, a gente até sacrificou um pouco, se pensar assim na qualidade da sala de aula, mas por outro lado a gente prioriza que o aluno acesse de qualquer lugar do Brasil. Tá? Isso é importante, né, Marcelo? Porque não dá. Hoje nós podemos estar em qualquer lugar e a gente quer sempre ter o acesso, né? Hoje eu diria assim, tá aí, inclusive a gente está dando suporte para a própria transmissão do programa, isso, web, a gente está tentando criar nós talvez uma linguagem nova. Câmeras, tinha que mostrar aqui. A gente está tentando assim uma estrutura simples e que possa, por outro lado, contemplar esse universo que é o universo esse universo nosso aí hoje de entrega digital, né? Que aliás, o que é sensacional, a gente está aqui ao vivo, é o fato da rádio poder ter áudio e agora poder ter imagem. Imagem também, uma imagem então, a tecnologia atingiu um ponto que é muito bom para todos nós. É uma imagem diferente, né? Uma imagem que ela é muito mais, retrata muito mais ela espelha muito mais assim essa realidade de estúdio, como a gente está aqui, né? Mas ela, na verdade, tem assim, uma possibilidade, por enquanto a gente ainda não coloca nenhum gráfico no ar, não coloca nada, né? Aqui a gente já está com 3 câmeras, então a gente tem um corte aí que é feito com essas 3 câmeras. A gente está falando do nosso estúdio, tá? Aqui é o estúdio mesmo. Então aqui a gente está com 3 câmeras, a ideia já é um início que a gente possa direcionar um pouco mais, então essa câmera está mais dirigida para mim, aquela lá mais para você. Uma coisa, mas e a vida escondeu as câmeras, mas eles já sabem onde está tudo. E a vida inteira a gente pensou em rádio, só voz, né? Quer dizer, na cabeça da gente. E nesse sentido, eu ia te perguntar, Marcelo, nós vivemos hoje uma sociedade imagética, né? Tudo é imagem, tudo é imagem. Mas o áudio é uma imagem, né? O áudio é uma imagem. Só que é uma imagem da fala, mas ele é uma imagem. Inclusive como... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Ai, Marcelo. O áudio é uma imagem, é verdade. Amo esses entrevistados que ensinam a gente. A partir do momento que você escuta, né? Você ouve alguma coisa, você já está imaginando. Então, e o diferente é justamente esse. Provavelmente se a gente estivesse num estúdio de TV, a gente estaria colocando alguns slides, algumas complementações de imagem, algumas coisas para ilustrar o que a gente está falando. Se é um programa de entrevista, a gente trabalha muito mais com uma linguagem um pouco mais dura, né? Quantas vezes a gente fez entrevistas, né? É verdade. Então, é uma coisa que tu tem a coisa da imagem como suporte, mas na verdade é audiovisual, né? O filme mudo ficou lá com o Chaplin lá atrás, e assim mesmo hoje a gente ainda faz alguma coisa, coloca a legenda, ou faz alguma coisa até mesmo, uma releitura sonora das próprias coisas do Chaplin, né? Agora, em relação à plataforma que foi criada... Mas eu acho que uma coisa só que é importante nessa coisa do rádio. Então, existe uma linguagem que é própria do rádio. Por quê? Se eu estou no carro, eu vou assistir rádio. Eu não vou conseguir assistir TV, por mais que eu queira, eu não consigo assistir TV. Tem razão. Apesar de que os carros têm imagem agora, né? Mas aí é proibido, né?
só para os passageiros, não para quem dirige. Pois é. Então pode ser que o carro sem motorista dê para... É. Mas mesmo assim, na prática, o que a gente tem é uma linguagem diferente. É uma linguagem onde tudo que eu falo tem que completar essa parte do imagético também, né? Então eu vou falando, vou criando imagens a respeito do que eu estou falando. Então acho que isso é uma coisa muito importante que diferencia, mas que por outro lado dá uma dimensão muito maior para o rádio. Eu posso trabalhar e posso ouvir em qualquer ambiente, qualquer espaço. O vídeo assumiu um papel muito forte, mas o rádio para mim é o mais forte, eu acho que é o veículo mais, e o que vai durar mais tempo, enquanto a sua independência assim. Não vai acabar. Aliás, fica mais pertinho, porque o áudio continua sendo o principal do rádio. Então. Isso. Agora, Marcelo, do ponto de vista também, ainda do aluno, olhando bem para o aluno, né, assim, como que nessa sociedade de imagens e tudo, então assim, eu fico pensando nesse conteúdo de gráficos, de fotos e tudo mais, ele ainda tem essa disposição para ler, para o aprendizado dele maior se dá pela imagem ou pelo escrito? Eu diria assim, todas essas mídias onde novamente se comunica, né, muitas vezes com alguma coisa mais de icogramas, de imagem e tudo mais, mas a gente recuperou, na verdade, a linguagem. Né? Porque muita gente que não escrevia mais, a partir de SMS, de WhatsApp, ele passa a escrever de novo, de e-mail, ele passa a escrever novamente. Acho que a gente tem que ter alguns cuidados com isso, porque às vezes é uma linguagem reduzida, mas é uma linguagem. Talvez a gente esteja caminhando para até uma linguagem mais universal, né? Quer dizer, se eu quero expressar um sentimento, eu boto uma carinha, aquela carinha vai servir no mundo inteiro a mesma expressão, o mesmo sentimento. Né? Agora, o que não dá para perder, assim, quando a gente está falando de educação, a gente está falando em aprofundamento de conteúdos. Então eu não posso ficar no superficial, eu tenho que ficar num conteúdo muito robusto e com muita qualidade. Claro. Né? Qualidade de informação, qualidade técnica, disponibilidade de entrega de conteúdos. E isso eu acho que o objetivo também, mais uma vez, ele tem um diferencial muito grande nisso. O objetivo NIP, né? Por quê? Porque a gente... eu imagino, eu posso entrar no Google, solicitar alguma coisa, às vezes vou achar até um conteúdo parecido, às vezes até mesmo o nosso conteúdo, porque essas coisas vão sair, aparece no Google. Mas na prática, o nosso está todo ele formatado, organizado para cumprir o papel do nosso modelo pedagógico. Então essa é uma diferença de ter o conteúdo aberto na mídia, né, que acho que é fundamental. E é fundamental também por essa plataforma única criada, né? Claro. Como foi feito esse processo, essa evolução? A evolução é mais ou menos natural, acho que por isso, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem talvez o grande diferencial, né, que a gente tem um mantenedor que é dono, que é educador, né, que se iniciou em sala de aula. Então o professor de higiene tem essa característica. E todas as experiências que aconteceram ao longo do tempo, ele sempre está por trás delas, ele sempre está ligado, ele sempre está buscando. Ele vai lá dar palpite? A gente discute muito. Marcelo, agora não é exatamente nesse nível, mas nada acontece que ele não participe, que ele não dê sua opinião, que ele questione, né? Acho que isso é muito, o que propõe um desafio de uma coisa nova, acho que isso é um diferencial. Sim. Aí acho que isso, mais uma vez, diferencia esse momento que a gente está com diversos grupos educacionais, estrangeiros, não estrangeiros. Hoje, o Grupo Nível Objetivo, ele é um grupo que tem uma proposta pedagógica, uma proposta de conhecimento, uma proposta de aprendizagem para esse momento tecnológico que a gente vive. Quer dizer, não dá para pensar... hoje, basta ver o seguinte, a gente tem hoje mais de 200 profissionais trabalhando direto, todos eles, a grande maioria deles foram formados dentro do grupo, né? Porque se dá um conteúdo que profissionalmente responde a todas as demandas do mercado. Acho que isso é outra característica muito importante. É um ensino que está voltado muito para a atuação profissional, para essas coisas que são... extremamente relevante para tudo. Ô Marcelo, e o que te surpreende no mundo digital? Me surpreende no mundo digital? O desafio agora, Desafio, né? Exatamente, porque eu vejo você sempre que olha para tudo com tanta naturalidade, né? E aí eu queria saber o que te instiga, o que te chama atenção? Eu acho que não está determinado ainda, o fim dessa história não terminou. Né? A gente está num início, está trabalhando, e tem algumas coisas que elas acabam sendo muito, até emblemáticas, né? Mas eu acho que o passo seguinte vai ser esse passo de realmente, não com as experiências que se tem hoje, que ainda são incipientes, mas com a possibilidade de realmente se fazer imersões em novos ambientes.
né? Uma coisa que, talvez, por exemplo, essa coisa mesmo de tu poder ter um avatar que vai por ti em alguns locais que são difíceis de ir, tu pode, e com isso tu pode, eu acho que isso é uma coisa que começa a acontecer e vai acontecer mais. Não com a tecnologia que se tem hoje, que ela ainda não permite isso claramente, mas estão surgindo tecnologias novas, né? Isso vai para como entender assim, quer dizer, não vai ser algo que eu vou alterar a realidade, não é uma viagem no tempo, né? Mas é uma coisa onde eu posso interferir ou viver ambientes que eu não consigo viver fora do onde eu estou hoje, na sala de aula. Sensacional. Eu acho que isso é E tudo à disposição já, quer dizer, qual é o papel dessa tecnologia da informação dentro das universidades e do colégio, no sentido de evolução dos alunos? Mais uma vez, qualquer coisa dessas que se fala de pulo tecnológico, de avanço tecnológico, ela depende de uma base inicial, que é justamente assim, eu tenho um conteúdo formatado, organizado, saber para que ele serve e para quem é que eu vou entregar esse conteúdo. E nos diversos níveis de capacidade intelectual, de idade mesmo dos alunos. Então, acho que isso é... Do alcance de cada um, Do alcance de cada um no nível escolar que ele tá vivendo. Então, eu acho que se tiver isso organizado, o que a gente vai ter? A gente vai ter displays de apresentação, que pode ser 3D, que pode ser avatar, que pode ser uma série de coisas. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, assim, o conteúdo que a gente tem hoje, se pensar, é o mesmo conteúdo que se utilizava no início do curso. Assim, o só que com mais tecnologia. Só que cada vez com mais tecnologia, aproveitando bem da tecnologia disponível. E acho que isso vai dando um impulso para os novos tempos, para os desafios tecnológicos, né? E como é que você desenha hoje essa sala de aula? Tem uma que até é curiosa, né? Uma coisa que é curiosa. Hoje, para dar um salto tecnológico desse, não basta que o aluno, uma vontade da direção da escola, o que tem que existir é um corpo escolar que vai absorvendo esse conteúdo. É o que vocês vão fazendo com os professores. Mas às vezes até mesmo alunos. Com os alunos, né? Por exemplo, agora a gente tem no Colégio Objetivo, para cada aula presencial, eu tenho uma aula digital, né, que está disponível no conteúdo online, que ele pode assistir do celular, de qualquer lugar. Então ele perdeu a aula... Ele vai lá na internet e assiste aquela aula com o professor dele. Hoje ele entra no conteúdo online, tem um endereço específico, lá a gente está no rádio, não adianta dizer esse endereço que ninguém vai apontar, mas se entrar no site lá vai ter orientação para isso, se perguntar ao técnico de informática da unidade escolar vai explicar isso para ele, como é que ele acessa. Então, e vê bem assim, eu estou falando de coisas do mundo presencial que te levam para esse mundo virtual, para esse mundo digital. Né? Se não tiver essa infraestrutura funcionando, tu não consegue dar sequência, pois a escola vai continuar enquanto estrutura de escola, vão existir outros papéis, outras finalidades. Mas o que é importante? Quando o aluno acessa, quer dizer, no momento que ele entra no sistema, ele coloca o RA e coloca... RA é o quê? É o registro acadêmico dele. Okay. Pode ser aluno de qualquer nível, ele tem lá um número acadêmico dele, um número de estudante dele. Esse RA, ele coloca o RA e coloca a senha, imediatamente o sistema abre para ele todas as disciplinas que ele está estudando nesse bimestre. E lá ele tem para cada um daqueles não capítulos, né, mas para cada um daqueles tópicos, ele tem uma videoaula que corresponde ao que foi dado no presencial. Por exemplo, ele teve aula de língua portuguesa hoje. Ele sai da aula de língua portuguesa e ele acompanha, estuda para a prova. Estuda para a prova. Aí ele não precisa anotar, então, Marcelo? Mas é que eu acho que aí, mais uma vez, né, aí tu tem assim, cada um tem um perfil de aprendizagem. Né? E esse perfil de aprendizagem, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais de leitura. Então, dependendo do perfil, ele vai fazer... E acho que a grande diferença hoje desse mundo tecnológico é que a gente entrega diversas mídias para ele poder estudar. Diversas possibilidades de mídia mesmo para ele estudar. Então, tem o texto, tem a apostila, tem o livro-texto. Então, tu vai tendo um desenho que vai trazendo essa realidade. O aluno acompanha essa evolução mágica de tecnologia? Ele está, na verdade, à frente, ele fica perdido, não fica? Ele está à frente. Hoje até um tempo atrás, a gente criticava muito as crianças mexendo no celular. Então, hoje tu não consegue mais nem inibir isso. Com 4 anos no Objetivo já estão fazendo robô, 3 anos. Então, acho que isso é outra... 5? 5 anos. A Sandra está falando aqui pra gente. 5 já. 5 já tem um robozinho pulando, virando... Não, e o robô, eu fiquei impressionada, robô que dá o certo ou errado na prova. Isso é demais. Então, mas não é, na verdade, assim, mais uma vez, não é necessariamente o robô, né? Vai ser todo um conjunto que está alimentando aquele robô que está fazendo isso. Então, mais uma vez, para que o robô consiga fazer isso, o robô não é dotado de inteligência, ele é dotado, na verdade, hoje, muito mais de memória ainda. A gente está buscando que ele tenha capacidade de inteligência, mas o que a gente busca, o que ele tem hoje, na verdade... Eu não quero que ele tenha inteligência.
inteligência, não. Nós só queremos a memória dele. Esses filmes aí com os robôs super inteligentes dá medo até, hein, Dá Marcelo? medo, claro que dá. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai conviver daqui a um tempo. Né? Mas requer a inteligência de quem... Mas requer a inteligência. Agora, hoje, se for analisar tudo que tem, o que a gente tem hoje é um grande banco de memórias, muitas vezes até conectado de forma diferente com uma coisa mais... o homem se conectando muito com o computador, né? Acho que talvez o próximo passo disso seja assim, que eu possa ligar descobrir qual é a linguagem neurológica que a gente tem, e já tem pesquisas nisso, e aí conversar direto com os bancos de conhecimento, né? Por isso que, mais uma vez, a gente está pronto para um passo, para uma evolução de um passo tecnológico como esse, porque a gente tem o banco de conteúdos absolutamente organizado. O Marcelo, o ensino à distância também é uma grande vitória, né? Mas eu acho que isso é outra coisa, acho que as coisas elas vão mesclando, né? Quer dizer, o ensino à distância, a gente tem que entender assim, o conteúdo é o mesmo. O que a gente tem é uma metodologia pedagógica diferente para entregar aquele conteúdo. Okay. Se eu preciso lá 80 horas numa sala de aula para entregar uma disciplina da Unip, pode ser que certamente com algumas atividades de videoaula, com algumas atividades de exercício, com algumas atividades de jogos de empresa, com algumas atividades que eu vou fornecendo para o aluno, ele vai absorver aquele mesmo conteúdo. Então não dá para comparar hoje, e isso hoje é um universo, né? A própria Unip, ela tem uma coisa que começou em 2000, mais ou menos, que foi logo em seguida do colégio, quer dizer, no colégio a gente digitalizou as apostilas, e na Unip, em 95, 96, a gente iniciou esse processo de digitalização das apostilas e criou um CD, e esse CD depois, quando a web... Porque a web mesmo, assim quanto web, ela é de 2000, né? Não é muito anterior a isso. Ela já existia, mas que ela se popularizou, principalmente no Brasil, foi depois de 2000. Antes a gente tinha aquelas BBCs, lembra? Um monte de coisa que a gente tinha, que usava um pouco, mas era muito incipiente. Então o colégio ele veio antes nesse viés. E aí se organizou uma base, que é uma base, querendo ou não querendo, o ensino médio fundamental, ele é uma base de conhecimento, que vai servir de motor para todas as outras fases de conhecimento que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, na Unip, aí por 2000, 2002, o que a gente começou? A digitalizar, a criar um espelho virtual, espelho digital de todas as disciplinas do presencial. Então a gente iniciou um processo, isso mais uma vez, esse passo, que quase que é uma previsão, foi um passo que foi desenhado diretamente com o professor Digênio, uma coisa que está dentro dessa característica dele de entender a educação numa coisa de sistema. Né? Então... O Marcelo, você tem filhos? Eu tenho. Tem idade escolar? Eu tenho 3 grandes, tenho 3 netinhos, 2,5, vai nascer mais uma netinha, e tenho um filho de 12 anos. Né? E assim, qual que é o que mais te preocupa na hora da aprendizagem, quando você olha para eles, o que é a tua maior preocupação? Eu não tenho, assim, com a aprendizagem em si eu não tenho preocupação. O que eu tenho preocupação é até que ponto ele está pronto para os códigos. Né? Se eu saio em São Paulo e vou cair numa balada, posso cair numa balada mais calma, numa balada mais violenta, né? Mas se eu cair ingênuo nesses ambientes, eu vou ser ingênuo e vou ser engolido pelos ambientes. A mesma coisa no mundo digital. A gente tem que ensinar para as crianças, ensinar para as pessoas, não só crianças, mas pessoas também, o que ele tem que aprender a descobrir o que é aquele ambiente que ele está entrando. Interessante. Ele é o ambiente digital, né? O ambiente digital, para qualquer idade, né? Para qualquer idade, porque a gente vê coisas com pessoas adultas que entram em golpes, entram em... Sim. Então, assim, saber aonde está entrando... Mas todos tiveram uma experiência assim, né? Todos, né? Aqueles cavalos de Troia, aquelas coisas lá, eu pegava então, isso é uma coisa muito... Agora, a gente tem que aprender o código, né? Se eu vou numa cidade, não conheço nada na cidade, e vou para Paris, e me meto em qualquer lugar em Paris, eu vou entrar numa fria, certamente. Olha, que interessante, né? Essa postura, agora, né? se eu vou para Paris, já sei mais ou menos como é que se organiza cultural, sócio, a cidade, então eu vou saber onde é que eu vou, qual é a minha turma, né? E o que precisa para saber esse código, Marcelo? O que tu precisa para saber o código de São Paulo hoje? Tu tem diversas abordagens de São Paulo, tu tem diversas ruas que têm seus perfis de habituês da rua e tudo mais. Fazer uma pesquisa antes. É uma coisa de conhecimento, de cultural mesmo. Então acho que isso é um papel que nós temos que também fornecer, e principalmente para as crianças, porque elas têm muito mais, e elas têm mais facilidade de acesso e menos inibição, e menos maldade. Então, como é que ele vai distinguir o que é uma coisa da outra? É usar a tecnologia a favor da formação. Esse que eu acho que é o grande problema aqui, que a gente vai enfrentar ainda por um bom tempo, é justamente isso, de aprender esses códigos novos de navegação, esses códigos novos de uso, né? de saber o ambiente.
Eu estou entrando num... aprendendo. Agora, Marcelo, você levantou aí uma questão que me chamou a atenção. Você falou que a criança ela é curiosa, ela é inocente, ela continua com o jeito dela de olhar para as coisas, né? Mesmo no ambiente digital, ela olha do mesmo jeito, ela não vai perder a inocência dela. Claro, e muitas vezes ela talvez nem perceba uma coisa muito né, que está muito fora da realidade, ou muito fora dos padrões sociais, culturais que a gente vive, dos padrões éticos, morais. Às vezes ela passa até desapercebido por aquilo. Nós, adultos, é que sabemos que aquilo é nocivo, né? Às vezes sempre precisa o pai. Eu acho que precisa. Acho, não, o educador, o pai, tem que estar junto. Então, eu acho que é uma coisa... Mais uma coisa que eu acho que é importante no nosso processo. O nosso processo, ele fica... É como se a gente fosse uma grande enciclopédia educacional, né? E, eventualmente, a gente vai buscar coisas fora, mas monitorado para os professores que ficam lá na cidade universitária. Lá na central, eles ficam lá observando assim, coloca um link externo. Tem que ter, porque senão também tu passa a viver um gueto, né? Então, ele vai para um link externo. Esse link externo é bom, é ruim. Você diz abrir para os outros que não estão estudando no objetivo, é isso? Não, o link externo, né? O link externo dos alunos do objetivo. No conteúdo online ele vai pesquisar um tema que transcende ou precisa de uma outra visão, sei lá, seja de qualquer área de conhecimento, né? Então ele busca aquilo. E tem uma explicação muito boa, por exemplo, está no YouTube, está numa página de uma universidade, está em qualquer lugar. A gente sabe que isso muda às vezes. De repente, isso tem uma coisa lá e no outro lado, até pornografia tem, são coisas que acontecem, né? Então a gente tem que ter... Constantemente a gente está policiando isso, mas a gente tem a vantagem de estar dentro do nosso universo. Então essas inserções externas, esses links externos que se abrem, são absolutamente controlados. Entendi. E a gente vai vendo se isso está adequado ou não aos princípios éticos, sociais, morais, educacionais da escola. Agora, no ambiente adulto, né? Nesse ambiente digital e entregar o conteúdo para o adulto, como é que é, Marcelo? Eu acho que é mais tranquilo ainda, né? Porque o que tu tem, assim, eu acho que existe uma necessidade existe uma necessidade de fazer a entrega do conteúdo de uma forma que o aluno consiga trabalhar, estudar e ver. E agora mesmo a gente está iniciando, há bastante tempo, a gente está estudando uma forma de entender como é que o aluno estuda. Apesar de não se usar isso para avaliação. Como o aluno estuda? Pois é, o que ele faz? Ele acessa o vídeo, ele acessa só o conteúdo, ele faz os exercícios, quando ele faz a prova, como é o resultado dele, o que ele fez para responder aquela prova. Então, além de tudo, te dá uma visão muito mais ampla, né, do aluno, muito mais ampla no digital do que na sala de aula presencial. E como que é? Qual é a resposta deles? Quer dizer, vocês conseguem entender? Eu acho que é mais difícil o ensino à distância do que o presencial. Às vezes tem uma coisa assim, vou para o ensino à distância e participo e passo. Se ele não tiver um rigor grande, ele acaba se perdendo e não consegue cumprir o conteúdo. E uma outra coisa que é muito interessante, né, a gente tem aí todos os sistemas de avaliação hoje e tudo mais, mas o aluno que estuda e que estuda dentro de ele tem o conteúdo todo muito organizado para ele, né, e o que ele precisa saber está ali dentro. Então, se ele estuda e vai prestar um concurso, geralmente ele vai melhor que os alunos do presencial. E quando sai de São Paulo, isso é mais forte ainda. Por quê? Porque tu tem massa crítica melhor em São Paulo do que nos outros locais. Uma massa crítica? De professores, não? Não, eu tô falando, a minha pergunta seria, por que quem estuda do lado digital ao invés do presencial é melhor? Porque tem um conteúdo melhor. Tu imagina assim, eu vou para uma cidade que tem 30 mil habitantes no interior de São Paulo, né, o interior qualquer estado do Brasil. Qual é a massa crítica que eu tenho na cidade para ter bons professores de administração para um curso de administração na cidade? Tem razão. Entendeu? Tem razão. Aqui tu tem uma massa crítica muito maior para fazer esse curso, para fazer a preparação do conteúdo, para fazer a videoaula, para responder o chat, tirar as dúvidas dos alunos. Né? Porque não é só eu assistir o que está lá, não é uma coisa passiva. Tem uma série de atitudes que são ativas que o aluno tem que ter. Então isso dá um diferencial muito grande. E eles estão ativos mesmo, os adultos, os alunos da Unip também pensam nisso? E como mesmo no presencial, todos os níveis educacionais, você vai ter aquele aluno que quer passar por cima e simplesmente passar, e tem aquele aluno que quer aprender. Isso tem em todos os níveis. Isso não muda nem com tecnologia, né? Nem com tecnologia, não é. Só que eu acho que por isso que eu estou dizendo, é mais fácil tu perceber, até perceber quando isso acontece no digital e aí mudar os procedimentos. Por quê? Porque eu sei assim, o cara tirou 10 na prova e não fez nada. Tem alguma coisa errada no processo, né? Porque eu sei que ele não fez nada. Agora, no presencial, como é que eu vou saber se ele fez ou não fez? Eu não tenho acompanhamento se ele estudou, se não estudou. E aí?
Lá a gente sabe tudo. Eu sei quanto tempo ele ficou assistindo o vídeo, como é que ele assistiu o vídeo, que conteúdo ele assistiu, quantos questionários ele botou de exercício, se ele acertou, se ele foi no chat, o que ele disse no chat, o que ele não disse. Tá vendo, crianças? Vocês estão assistindo a gente. Não tem jeito. Tem todo o controle aqui de quanto tempo realmente estuda, né? E aí com isso tu vai... Então, assim, bom, esse resultado é um resultado que tem que ser visto, né, tem que ser avaliado esse conjunto inteiro. Cada vez mais, Marcelo, a tecnologia toma conta da vida da gente. Até que ponto a gente pode chegar? Até onde a gente pode chegar? Porque o que a gente tem assistido, quer dizer, um celular hoje, amanhã já não é mais o celular da moda, porque tem uma tecnologia maior, e assim vai com televisão, assim vai com, inclusive até en passant, né, tocar no assunto, agora dia 29 o Brasil passa a ser digital, quer dizer, por que demora tanto? Quer dizer, tem uma mudança aí evolutiva, né, que está acontecendo diariamente. O que na verdade, assim, qual é a diferença de uma imagem digital, de uma imagem analógica, de uma transmissão de rádio analógica, de uma transmissão de rádio digital? Basicamente, assim, à medida que tu introduz tecnologia, ganha velocidade, tu ganha otimização de sistemas de transmissão. Então, tu vê, no lugar que tu tira uma rádio AM do ar, tu coloca 3, 4 FMs. Né? Por quê? Porque a tecnologia é diferente, uma tecnologia que otimiza muito mais os meios eletrônicos, né? Os meios tecnológicos de comunicação. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, não é esse o enfoque, nem esse o problema. Se assistir os filmes aí de qualquer filme, né? Pega lá... Até há pouco foi interessante porque a gente fechou um ano. O ano passado aconteceu alguma coisa aquele Viagem para o Futuro. Né? Porque chegou no ano da Viagem para o Futuro, que foi feita lá atrás. Lá atrás. O que aconteceu? E, assim, bom, a tecnologia era completamente diferente da que estava lá. Né? Se projetou uma tecnologia diferente. Pega 2001, Odisseia no Espaço, tem algumas coisas, mas realmente tem coisas que a gente não chegou e tem outras que a gente passou. Né? É verdade. Tem filmes assim, que são muito emblemáticos e que dependem muitas vezes do lugar do mundo onde tu está. Né? Se tu está lá num conflito na Síria, tu vai ter aquilo caos. Né? Se tu estiver em Manhattan, vai ser outra colocação. Então, as coisas vão mudando também, dependendo também muito do local onde as pessoas estão. Certo. Agora, Marcelo, a professora Cecília está aqui via internet perguntando para a gente, assim, voltando à questão dos robôs, né, que hoje existem empresas que utilizam robôs para conversar com o usuário. Ele é programado para dar respostas a várias perguntas e a voz do robô fala com entonação, né, com calma, com dúvida, com espanto. E o Colégio Objetivo foi pioneiro ao gravar o Disque Professor, né, na década de 80. Quando eu falei de evolução é justamente isso. Não tem, é uma coisa que foi ao longo do tempo sempre foi muito famoso isso, né, para a escola, em que o aluno ligava pelo telefone, né, aquela gravação dos professores. A gente substituiu esse ligar pelo telefone, que era praticamente impossível, porque hoje não daria conta do número de alunos que a gente tem, a gente substituiu pelo TarefaNet, que eram exercícios pré-estipulados. TarefaNet? Que está hoje no ar ainda, a gente tem isso no ar há mais de 10 anos, ainda está no conteúdo online, aparece lá o TarefaNet. Então tem propostas de exercício, que era o que acontecia, né? Tu tinha as propostas de exercício na apostila e as respostas via telefone. Né? Então isso acabou sendo substituído por uma tecnologia, mais uma vez, de banco de dados. Sempre para facilitar, né? E memória, né? A memória. Então, nesse caso que a professora Cecília coloca aí, dos robôs e tudo mais de entonação, o que a gente tem nisso? É um banco de dados. Certo. Né? Eu tenho, só que dependendo, hoje a gente tem o não dotado de inteligência, mas de velocidade de interpretação. Então eu tenho lá uma coisa que é o OCR de áudio. Quer dizer, hoje, se eu colocar o que a gente está falando... OCR. Não tem aqueles OCRs que pegavam o texto e transformavam... Todo mundo nesse OCR, Marcelo, eu sei. A gente tem esse texto aqui que vocês estão falando. Né? Então, tem um texto de referência que está sendo... Né, que serve de roteiro do programa. Nosso roteiro. Esse roteiro é uma imagem. Né? Se eu quiser transformar essa imagem em texto de computador, em texto do Word, eu passo um programa que vai identificar e vai dizer isso aqui é O, isso aqui é B, isso aqui é J, isso aqui é E. Então, isso é assim, o primeiro passo dos OCRs. Hoje a tecnologia permite que se eu botar esse vídeo, eu consigo identificar as pessoas que estão no vídeo, né? Okay. E se eu colocar, além desse vídeo, se eu colocar o áudio, eu tenho que fazer uma transcrição completa de tudo que a gente está falando. Tá? Eu transformo isso em texto. Tá? No momento que eu transformo, por que eu estou dizendo isso? No momento que eu transformo em texto, eu sei o que ele está perguntando. E dependendo do que ele pergunta, eu coloco uma determinada resposta para ele. Por quê? Eu vou dizer assim, água. Ele vai ter lá uma série de coisas relacionadas com água.
Tá? Hoje a gente vai assim, mais uma vez, é memória. A gente tem aí os adaptive learners, que se chamam, né, que são interpretações que o sistema dá para isso de linguagem e tudo mais. Então, como é que é o interpretative learning? Eu sei, por exemplo, que você é jornalista. Tá? Se você faz uma pergunta sobre água, né, você vai estar se referenciando muito no seu universo para aquela pergunta de água. Né? Então você vai colocar lá alguma coisa de chuva, sei lá, dependendo da sua área de atuação. Então o computador diz qual é a área de atuação e ele dá uma resposta de todos aqueles conteúdos vinculados à água, qual é a mais próxima. Nossa, incrível. Né? Aí tem um aluno de primeira série que está estudando água, provavelmente ele vai colocar chuva, porque é o que ele está, se ele faz a pergunta água. Então são esses algoritmos que se tem hoje, que são algoritmos matemáticos, que vão dando essas respostas pré-estipuladas, mas é basicamente memória. Porque eu tenho uma memória de um perfil, eu tenho uma memória de uma base de dados, eu tenho uma memória, e tudo isso vai se formando. Então, não se deu o passo ainda de ele olhar e dizer assim, olha, o que você entendeu o contexto inteiro, assim, o que você está me perguntando é o que nós estamos falando aqui agora. Porque isso é a capacidade humana. Que dependendo do que eu falar, vai modificar, vai gerar uma pergunta da Cecília, vai gerar uma pergunta sua, vai gerar uma pergunta... São modificações que existem no sistema. Agora, ela pergunta aqui no final, o caminho agora será o professor dar vida a um robô falando por ele, ou será um professor assistente robótico falando por si? O objetivo já pensa nisso? Tem inclusive bastante coisa acontecendo no Objetivo, no Point, em diversos lugares que trabalham com robô. O Objetivo, inclusive, ganhou uma série de prêmios internacionais de robótica e tudo, porque eles estão... É uma das... dentro dessa linha toda dos alunos que tem mais capacitação, que são superdotados, que é uma coisa que vem muito antiga dentro do colégio, né? Que são, assim, eles têm a capacidade de raciocínio, de criatividade, de interpretação muito maior. Então, é uma coisa que isso vai caminhando ao longo do tempo. Né? Agora, mais uma vez assim, é uma questão de percepção pessoal. Eu acho que não vai se ter um robô nesses moldes, assim, pode até ter, mas não vai ser isso que vai ser o determinante. Eu não vou botar um robô para visitar o Louvre. Né? Eu vou talvez colocar um avatar meu que vai andar dentro do Louvre e poder tocar nas coisas, ou vai num museu de... Mas isso é absolutamente virtual, não é uma coisa digital, né? Não é uma coisa independe, assim. E a tecnologia é um robô, claro que é um robô, só que não é um robô como forma, né? Sim. É muito mais um robô que pode... robô de alcance. De alcance, eu posso entrar no centro da Terra, eu posso entrar desde que eu conheça os conteúdos de cada um daqueles locais. Agora, um professor, para fechar aí uma última pergunta, o Marcelo, é um professor, né, que sempre carrega essa alma do professor, né? Hoje, você vivendo dia e noite no ambiente tecnológico, o que o aluno da Unip, do Objetivo, e o nosso espectador, o ouvinte que está em casa, para que a gente deve olhar nesse momento, o que a gente não pode perder de vista nesse momento em relação ao ambiente digital? Acho que são duas coisas. A primeira, estar dando o passo seguinte de tecnologia e estar vivendo talvez um passo atrás, que é tem três coisas que são fundamentais para o uso de tecnologia em geral, né? A gente chama de capacidade computacional, né? Quer dizer, a capacidade de todo servidor, todo sistema que é um computador, processar, né? Então, a capacidade computacional. E uma parte da capacidade computacional são as pessoas que operam o sistema. Se elas não souberem operar o sistema, se elas não estiverem presentes, né, nessa operação do sistema, elas não conseguem ir para frente. O conteúdo online ele está pronto mais ou menos há uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais até. E, no entanto, ele pronto assim, já para disponibilizar para uso e tudo. E, no entanto, a gente disponibilizou para os alunos que começaram a utilizar, e aí hoje é que os professores estão entrando nesse processo, utilizando cada vez mais em sala de aula. Então, a gente vai fazendo pilotos, vai tendo mais... Assim, nós estamos à frente na tecnologia, mas a gente sabe muito bem que tem que ir com calma. O momento de consumir essa tecnologia, ele tem um tempo certo. E aí, esse tempo do usuário que completa, assim, talvez seja não é o servidor, não é o mais importante, é o usuário. Certo. O professor é um usuário, o aluno é um usuário, o diretor é um usuário, né? Toda a máquina educacional são usuários, as pessoas, né, que acompanham. A máquina é importante, mas o ser humano... É fundamental, senão... Você não consegue, mesmo adiante, quando se conseguir chegar numa coisa que tu dê realmente uma atuação cognitiva para o computador, que ele consiga fazer esse raciocínio, consiga ser criativo, consiga, né, a partir de duas variáveis, ele criar uma nova variável, que isso é o que ele não consegue fazer ainda, né? Ele não consegue, ele consegue assim, ver todas as alternativas de memória, mas ele não consegue propor uma alternativa. Pode ser que chegue, claro, eu acho que pode até chegar nisso,
Né? Mas para chegar nisso, a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Tá certo, Marcelo. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui nesse papo gostoso e uma aula sempre para a gente. Agradecemos ao professor Marcelo Souza, diretor de tecnologia da Unip. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, viu, Obrigado, Marcelo? senhor.